sejam todos muito bem-vindos à primeira temporada de 2026 do Pod Fametro. E como em todos os episódios, no caso, professora Luciana, do curso de jornalismo da Fametro, estarei ali conduzindo neste semestre. E para falar sobre um tema especial hoje, para falar sobre direitos digitais e os crimes virtuais. E eu não estou sozinha nesse bate-papo, eu estou com os nossos convidados. Ele, o professor Dario, né, professor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, professora. Boa tarde. O professor Dario, que é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em processo civil e processo penal pela UFAM, mestre pelo Instituto de Tecnologia e Educação Galileu da Amazônia e advogado atuante e também professor da Fametro. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Também está conosco nessa bancada o professor Cristiano dos Reis Fernandes. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui. O professor Cristiano, vale lembrar, além de ser advogado, é professor também do Instituto Metropolitano de Ensino, também professor de pós-graduação na Universidade do Estado do Amazonas, no curso de Gestão de Tecnologia Aplicada à Segurança de Dados. Ele é mestre em Ciências e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará, graduado em Direito e Filosofia, especialista em Direito Processual Civil, Direito Tributário, além de outras atuações fortes em Tecnologia da Informação e experiência em Segurança de Redes. Também estamos aqui para completar a nossa conversa a estudante de Direito ali, rumo à reta final, Giovana Barreto Cavalcante. Seja muito bem-vinda, Giovana. Muito obrigada, muito bom estar aqui. E para complementar o nosso bate-papo, pessoal, a gente trazer alguns dados sobre esse tema, porque quando se fala de crimes virtuais no Brasil, a gente lembra de um dado que a gente traz aqui, porque em 2024, o Brasil registrou mais de 2 milhões de casos de estelionato eletrônico, com prejuízos ali bilionários. Golpes envolvendo inteligência artificial, perfis falsos, sequestro de dados e fraudes bancárias. Ali que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. E para falar primeiro sobre o que é crime digital, né, o que são os crimes virtuais, na verdade, a gente quer começar por você, professor Dario. Quando a gente fala de crime virtual, quando a gente fala sobre o direito digital, né, que envolve, Sim. o que é o crime virtual, professor, assim, para sintonizar quem está em casa? O crime virtual, ele vem no contraponto do crime físico. Ele está na rede, ele está na internet, ele está nos aplicativos, né? É um crime sem violência, porque enquanto você tem no direito penal clássico em roubo com utilização de violência, grave ameaça, utilização de armamento, no virtual você não tem. Você sofre um dano patrimonial, neste caso, estamos falando de patrimônio, e você às vezes nem sabe que sofreu isso. E pelo teu desconhecimento desse mundo digital que nós estamos hoje, que é uma realidade que nós estamos, né, acaba caindo e beneficiando esses grupos de criminosos. É uma série de tipos penais novos que nós estamos hoje trabalhando. Já tem alguns tipos penais dentro do nosso Código Penal para atender a essa nova tipificação do crime digital, que é um crime que não tem fronteira. Você pode estar sendo, professora Luciana, a vítima aqui em Manaus de alguém operando um computador lá na cidade do meu Rio Grande do Sul, lá em Bagé, sendo que o servidor está no interior da Rússia. Como é que nós vamos pegar? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer horário. É nesse sentido, então, que o crime digital, ele está presente, ele se faz presente. E quando a gente fala de presença, professor Cristiano, olhando para os crimes, né, para esse tipo de crimes, quais que são os mais comuns, já falando dessas características, né, desses crimes? Eu acho que vocês podem até complementar. Então, nessa questão dos crimes, né, a doutrina ela vai chamar de crimes digitais propriamente ditos, que é aquele crime que só é possível cometer da forma digital, né?
Daí tivemos aí o caso emblemático daquela atriz famosa, Carolina Dickman, que inclusive deu nome popular, né, à lei, né? São crimes que não existiam até que tivesse acontecido essa informatização da cultura, da sociedade, do todo, né? Hoje nós vivemos um mundo conectado, né? E existe a forma de crimes tradicionais que eles podem ser cometidos usando o meio digital, né? Mas, basicamente, hoje o que se percebe de uma maior constância é o crime de estelionato. O crime de estelionato na versão digital. Então, como foi o exemplo dado pelo professor Dario. Muito pela razão da falta da cultura. Nós podemos depois falar sobre a questão de educação, né? Educação é o que desenvolve uma sociedade. Isso aí é pacífico e nós, como professores, por óbvio, temos isso como bandeira, né? Mas os bandidos hoje aproveitam da pouca experiência das pessoas com o uso disso aqui, né? Para quem está nos ouvindo, acabei de pegar aqui um celular, que eu acho que todo mundo deve ter um, e talvez esteja nos ouvindo por meio de um celular, né? Então, todos, basicamente, estamos hoje com um celular. Mas saber usar um celular não significa abrir um aplicativo e digitar uma mensagem. Que aplicativo eu estou abrindo? Qual Wi-Fi que eu estou utilizando? E o principal, que nós podemos depois aprofundar, é uma questão de... Muitas vezes as pessoas pensam que para cometer um crime digital, o meliante, né, o autor do fato, ele é alguém que é hacker. Alguém que entende sobre programação e tudo mais. Mas a maioria dos crimes digitais são cometidos por leigos. Leigos na parte digital em si. Dessa parte de hacker e tal, eles não são. Mas eles são bons de papo. Esse componente humano ainda continua sendo o essencial dos crimes. A habilidade de enganar. O que muda é o meio pelo qual engana. É interessante porque na tipificação do estelionato, né, levar vantagem patrimonial mediante erro de outrem. Eu levo ele ao erro. Então, para a senhora entender, professora, nos primeiros, a senhora vai lembrar disso, foi exemplo que a gente trabalhou em sala, nos primeiros estelionatos virtuais, e o professor Cristiano, a gente comenta, a gente faz um trabalho de corredor conversando muito sobre isso, era muito o clássico erro de português. Você olhava e dizia, pare um pouquinho. Osso com C cedilha, tem alguma coisa errada. Tu nem olhava, né? Mas daí com o surgimento da IA começa a ficar sofisticado. Fica até mais difícil você não ser confundido. Porque hoje eu pego a nossa voz, o nosso rosto, quem pode falar melhor é o professor Cristiano, nessa parte, que ele trabalha com isso, né? Ele estuda muito isso, e você acredita. E você acredita. Eu tenho uma aluna hoje que eu contei um caso que aconteceu comigo, inclusive, me dá meu celular, por favor. Eu vou mostrar. Alguém, por favor, pegar o celular do professor. Eu vou mostrar o que aconteceu. E daí ela pegou e disse assim, ó, vovó pagou 18 mil. E que alguém pegou a foto dos pais dessa nossa aluna, colocou e pediu, mãe, eu tô aqui, eu tenho que pagar essa fatura. E eles moram no interior do Amazonas. E eu já ia falar exatamente isso, professor. Até acho que a Giovana também pode falar. Porque às vezes tem essa diferença também da faixa etária, porque, por exemplo, talvez ali os mais idosos ou as pessoas que estão ali na faixa entre os 50 mais ali, né? Por exemplo, são mais fáceis de serem ali, talvez sofrendo uma certa deturpação, porque a gente que é jovem, né? A gente que trabalha ali diretamente com a inteligência artificial, com a internet, a gente olha e fala assim, isso aqui não é. Vamos olhar no ChatGPT, isso aqui tem muito linguagem ChatGPT. Mas cada vez está sendo mais difícil, mesmo para quem é jovem, tá? Até o jovem. Olha só, .gov dizendo que eu estava. Mas o que chama atenção? Aquele mais um na frente, que significa que esse telefone é do United States. Como assim? Eu estou devendo pro Trump agora? Na hora, né? Tanto é que eu peguei, salvei isso aqui e mostrei pro professor Cristiano. Digo, olha só, cara. Dele disse, não,
Eles não, se tu apertar o botão, Acontece. Alguns usam, inclusive, Se cola, cola. tecnologias de mascaramento desses números, inclusive. sim, perfeito. Verdade. Respondendo a pergunta dela, né, acerca da vulnerabilidade dos idosos, com certeza é mais fácil, justamente por conta daquilo que o professor falou, o papo, né? É muito importante que você saiba levar a pessoa ao erro só ali na conversa, porque quando a gente para realmente para analisar o conteúdo das mensagens, a gente encontra algum erro, como esse erro do DDD, né? Então, assim, são coisas que os idosos não se atentam tanto para isso quanto os jovens, né? Até por conta da disseminação das fake news. Então, assim, por mais que a gente divulgue muito que banco nunca entra em contato, que banco não liga, a população idosa não está atenta a isso. Então, acho que hoje, não só a população idosa, mas tanto a nossa faixa etária também, está todo mundo muito vulnerável, justamente por conta do que o professor falou, do uso de inteligência artificial, né? A gente vê uma foto dessa com o link oficial, não sei o quê, e a gente pensa que está seguro, mas quando a gente para observar que realmente esses canais não entram em contato com você, aí fica mais fácil de se prevenir, né? E daí a importância da gente também se manter informado, né, de saber como é que eles funcionam, como que esses crimes funcionam na prática. E também tem a questão do amparo da lei, né, professores? Assim, eu queria que vocês me respondessem se hoje no Brasil, o professor Cristiano, ele mencionou sobre a lei da, acho que Carolina Dickmann, né, professor? Mas eu queria saber se hoje, se a nossa legislação hoje brasileira, ela de fato ela é suficiente para punir, né, essas pessoas que cometem esses tipos de crimes? Primeiro, que é importante pontuar é que nós temos que ter sempre uma preocupação na área do digital, que a legislação, ela não, o fato de que a legislação não acompanha a velocidade das transformações. Por isso a doutrina, ela fala muito que a legislação na área de digital, ela precisa ser sempre muito principiológica, muito geral. É característica de uma lei ela ser geral, mas as leis no ambiente digital têm que ser mais geral ainda por causa da questão da evolução da tecnologia. Que para a área criminal isso é um problema, porque se a lei é muito abstrata, o verbo é muito aberto, isso pode gerar injustiças também, né? Ou a injustiça por alguém não conseguir se enquadrar, por estar muito aberto o verbo, muito genérico, ou ser muito específico e algo lesivo não ser punido, né? Porque o que busca o direito penal? Ele busca tutelar bens da vida, bens jurídicos muito valiosos. Por isso que o direito penal não pode se prestar a tudo. Existem erros, danos que são causados em pessoas no ambiente digital, mas isso não pode ser necessariamente criminalizado. Isso é um dano menor, uma coisa que deve ser resolvida apenas na área civil, indenizações e tal. Agora, bens como a proteção ao patrimônio. Não é o patrimônio em si que é tutelado pelo direito penal, e sim a proteção a esse patrimônio. Então, porque por mais que o sujeito tenha invadido uma casa, um crime clássico, né? Invadiu a casa, subtraiu, nós temos aí um furto, não um roubo por causa da ausência da violência. Então, nós temos um furto. Mesmo que se resgate os bens subtraídos, o crime ainda continua. Concorda? Concordo. Então, nesse sentido, você vê que não é o patrimônio em si que é tutelado, e sim a proteção ao patrimônio, porque quando se subtraiu, violou a proteção ao patrimônio, apesar do patrimônio ter sido restituído. Por isso que ainda continua a necessidade de persecução da pena. No mesmo sentido, o raciocínio deve ser também na área do direito digital. O que buscamos proteger? Também não podemos, ao mesmo tempo, ser excessivos. E na descrição do que é protegido, é difícil fechar os verbos, né? Porque todo tipo penal tem um verbo, que é a ação. O verbo indica ação, né? Então, definir o verbo que indique uma questão de um crime ou não, nós temos também que ponderar com o princípio do mínimo penal, para nós não tornarmos aqui uma inviabilidade da sociedade da informação. Porque hoje nós vivemos uma sociedade da informação. Professora? Desculpa, perdão. Não, Tranquilo. porque nós temos, como o professor falou, o direito ele não pode
abraçar tudo. O direito penal ele não pode abraçar todos os direitos. Ele é fragmentário. Ele pega, ele elege os mais importantes e nele ele atua. Então ele atua na vida, no patrimônio, na administração pública. Direito eleitoral, quem cuida é outro, não é o penal. Direito do trânsito, Código Brasileiro é outro. Direito aeronáutico, navegação, cada um no seu nicho. Porque senão ele é conhecido como... Tem um princípio, inclusive, ultima ratio, a última razão dos reis, né? A última ratio regis, que para o direito penal ser chamado. Porque quando ele é chamado é porque todas as outras maneiras não deram certo. E aí ele precisa... O Estado tem que se impor, né? E a senhora perguntou a respeito sobre essas... Se a legislação que está aí... suficiente. E outra coisa mesmo, até aproveitando, professor Dario, se essa lei, se as leis existentes também, por exemplo, precisariam de algum tipo de reforma ou ampliação também. Acho Quer começar? Que o professor, enfim. Aí retomando a pergunta, né, fazer essa introdução, o ponto é o seguinte: a nossa legislação ela é genérica, atendendo ao quesito que a doutrina indica como adequado. Nós temos muitas vezes, como cultura, é uma percepção que eu tenho de que a gente acha, vamos criar uma lei para resolver isso. Só que as leis que nós temos, na minha opinião, elas são, de maneira geral, suficientes para nós termos aí um resultado de proteção do bem jurídico, que é o bem jurídico tutelado. Agora, talvez, nós como sociedade deveríamos nos perguntar o Estado tem a infraestrutura para combater os crimes com as leis que já temos? Porque, será que nós temos delegados... Não. Delegados especialistas que entendam o que é um golpe no meio digital? Poucos. Então, quantos entendem? A população entende como colher ali as provas para levar à autoridade policial? Porque um print, ninguém vai ser condenado baseado num print. Um advogado júnior, recém-formado, OAB ainda com a carteira provisória, ele já é mais que habilitado para derrubar essa prova. É inaceitável no ordenamento jurídico brasileiro uma condenação de alguém em que a única prova é um print. E às vezes o prejudicado, o que ele leva à autoridade policial é o print. É o que ele tem. É o que tem. Mas aí entra num ponto que nós depois podemos aprofundar, que é a educação. Como que as pessoas têm formas? Como que as pessoas podem gerar uma prova contra o autor do fato para levar essa prova à autoridade competente policial para assim poder fazer a investigação adequada, porque não se quer aqui punir alguém, se quer punir o responsável. Sim. Porque nós não podemos ter aquela sede por punir alguém que tem uma vítima, temos que ter um infrator. Não, temos que ter o infrator e não um infrator. Não, e respondendo, professora Luciana, a eficácia desse conjunto de leis que a senhora perguntou, que hoje já está disponível, né, para combater os crimes digitais, né, ele tem alguns pontos que ele esbarra, né, na letra da lei sozinha ela não resolve. Primeiro, descompasso tecnológico muito bem colocado pelo professor Cristiano, né? A velocidade da inovação frente à legislação, né, é uma coisa muito acelerada, muito rápida. Deepfake, me corrija se eu estiver errado, né? Para fraude bancárias, né? Para pornografia de revanche. E outro que é muito... O primeiro que eu falei foi esse, do descompasso tecnológico. O segundo seria a transnacionalidade. Aquele detalhe que eu lhe falei, um crime aqui em Manaus, que foi feito em Salvador e está na Coreia do Norte, Coreia do Sul. Né? E o último seria a capacidade investigativa, que o professor colocou. Nós não temos essa cultura ainda. Eu falo porque nós somos do mundo da academia, a gente estuda isso a fundo, né? Porque para você pegar esse print, existe uma coisa chamada cadeia de custódia.
que está dentro do nosso Código de Processo. Nós temos o Código Penal, que é o Código Material, onde está a descrição da conduta criminosa e a pena, perfeito? E eu tenho o Código de Processo Penal, que instrumentaliza o Código Penal, que vai dizer, olha, tu vai pegar esse crime e vai trabalhar ele assim, processo e procedimento, até você chegar a uma sentença. E aí eu preciso, então, nessa cadeia de custódia, lá no Código de Processo, se ela não for observada, a minha monitora Giovana, vai dar a nulidade, vai levantar a mão e dizer, opa, tá errado, não pode, não foi observado 158 da letra A até a letra G. Até porque se perde a garantia de que aquela prova é idônea. E como sociedade, nós temos que ter um sistema, né, que garanta que alguém que foi condenado tenha sido condenado sem sombra de dúvidas de que realmente é o responsável pelo ato lesivo ao bem jurídico tutelado. Já aproveitando, Giovana, no teu caso, né, como tu tá na reta aí no final, já um passo ali pro diploma, Giovana, eu queria que tu falasse assim para mim, o que tu tens enfrentado nesse ramo, assim, né, nesse processo de formação da academia, qual é, assim, uma das principais dificuldades? O professor falou sobre a questão dos prints, né, que são são os únicos materiais disponíveis, talvez, para a formação de algum tipo de processo. Queria que tu falasse para a gente, assim, diante dessas tantas demandas, né, de crimes virtuais, qual é o teu maior desafio, assim, o que tu tem enfrentado nessa era, assim? Acho que o maior desafio, como os professores mesmo falaram, é conseguir identificar o criminoso, né? Porque como é um crime feito de uma maneira virtual, então a gente não tem rosto, a gente não tem uma identidade definida. Então as pessoas, elas chegam até a delegacia só com um print. E a gente não tem como trabalhar só em cima disso, né? A gente precisa reunir um conjunto de provas. Então é algo que dá trabalho, como foi falado, a gente não tem ainda todos os recursos que precisamos para combater esse tipo de crime, porque é algo muito volátil, né? A conta está aqui e daqui a pouco não existe mais. A gente tem muito esses casos de golpe, que eles fazem um link de boleto do banco e aí as pessoas vão lá, pagam, passam meses pagando e depois descobrem que, na verdade, não era para o banco. A gente tem golpes através de aplicativo de corrida. Então, assim, trabalhar só em cima do print realmente é algo impossível, porque pode ser alterado. Tu acha que o advogado de hoje, acho que isso também pode se estender aos professores, porque a gente vai tratar daqui a pouco sobre de fato, a educação digital, né? Tu acha que os advogados hoje, aqueles que estão se formando, né, que você está ali nesse caminho, estão preparados para essa era, assim, de fato, para punir, para vir ajudar na punição desse tipo de crime? Acredito que a gente já esteve mais longe, né? Mas preparado, acredito que não, porque, como a gente frisou aqui, é impossível acompanhar a velocidade com que as táticas desses criminosos evoluem, porque eles podem estar aqui e podem estar em nenhum lugar, né? É muito difícil essa etapa do rastreamento, porque existem várias e várias técnicas de como ludibriar, assim, a localização. Então, eu acho que hoje a maior dificuldade, o que a gente precisa trabalhar mais especificamente, enquanto a gente não tem os recursos necessários, é trabalhar com o que a gente tem, né? Reunir a maior quantidade de provas possíveis, não só o print, mas tentar ali agir com a quebra do sigilo telefônico, do sigilo bancário, da conta que talvez recebeu um dinheiro indevido. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem. Na rotina de delegacia, era isso que a gente fazia, assim. A gente tentava rastrear o número, tentava rastrear o dono da conta. E a gente dificilmente achava um autor, porque eles usam contas de várias pessoas, né? Então, é uma dificuldade, assim, que é urgente. A gente precisa desenvolver as táticas e informar a população acerca disso o mais rápido possível, né? Com certeza. Todos os dias nós estudamos. Isso é verdade. Tem a premissa de que se a tecnologia não para de evoluir e alguém pretende atuar na área que envolve o direito digital, necessariamente a pessoa não pode parar de estudar, porque ela precisa se manter todo o tempo atualizada, porque a semana que vem já tem uma nova versão da IA fazendo uma coisa diferente. Nós temos um colega, hoje ex-aluno e agora colega, que é aluno desta casa de novo, fazendo engenharia
fazendo... E ele chegou e disse assim, professor, eu quero cair só em cima do direito digital. E eu não estava entendendo, eu vim fazer o curso. Mais 4 anos. Ele disse, mas eu preciso. Ele disse, o senhor não sabe como isso está melhor. Para a gente ver como que quanto mais a gente estuda, mais parece... Enfim, É verdade. a gente está entrando aqui na reta final do nosso podcast, mas eu acho que é importante a gente falar sobre o papel da educação digital. Eu queria que cada um aqui pudesse falar um pouco sobre o papel da educação digital, né, justamente na prevenção desses crimes, né, que a gente já enumerou alguns, mas eu queria que, principalmente papel na prevenção e a questão também se, de fato, o Brasil hoje está ou não preparado para lidar com essa crescente, com esse tipo de situação, né? Esses tipos de situações envolvendo os crimes digitais. Professor? Bom, educação, como eu falei, né, é bandeira de todo professor, né? Então somos suspeitos para falar sobre isso, mas acredito que nós encontramos, né, apoio na consciência da maioria das pessoas, graças a Deus. Nesse sentido, o que nós precisamos entender é que nós vivemos hoje uma sociedade da informação e uma economia informacional. Os dados das pessoas têm valor econômico hoje em dia. Qual era teu nome, o teu RG, o que fosse 100 anos no início do século passado? Não era muito relevante. Poucas pessoas sabiam o teu nome, poucas pessoas sabiam algum dado a mais seu. Só que hoje os teus dados estão todos salvos em banco de dados, em órgãos públicos, em entidades privadas. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos o Marco Civil da Internet, buscam essa tutela. Mas aí nós temos aí recentemente um escândalo de vazamento de dados, suspeita de agentes da Receita Federal vazando dados sobre famílias de autoridades do Brasil. Porém, está sendo veiculado informações na mídia recentemente de que, na verdade, esses dados foram obtidos por R$250. Como assim R$250? Como é que eu vou obter informações da família, da pessoa, de uma autoridade, dos seus familiares, documentos, dados fiscais, por R$250? Na verdade, não foi assim, ó, te vendo da autoridade que está aqui, do chefe do poder tal, está aqui. Não. A pessoa compra por R$250 num banco de dados. Nós estamos aí falando da Deep Web, Dark Web. São formas de acessar via rede Onion. É internet, dá sinal, você baixa a página, é um pouco mais lento, devido à rede Onion ser várias camadas, então nós temos uma dificuldade depois de acessar, descobrir quem foi, que torna mais difícil ainda. Quando se opera um golpe via rede Onion, se torna muito mais difícil de descobrir quem foi. Onion, né, é por causa das camadas da cebola, então as camadas de proteção, são N camadas. Porque uma conexão normal é simplesmente eu conecto ao meu provedor de conexão, meu provedor de conexão me dá acesso à rede de internet. A rede de internet é uma super LAN house. Nós temos na nossa casa uma LAN, Local Area Network. Nós temos a internet, é uma WAN, World Area Network. Então é uma super LAN house, digamos assim. Pense assim. Perfeito. Então, nesse sentido, o que falta? As pessoas entenderem isso. E aí eu tenho uma conexão com essas empresas que vendem sinal de internet, e essa empresa ela é responsável por armazenar o meu histórico de conexão por um pequeno período. Então, foi em 2014. Não, já era, não tem mais. Pode ser que ela tenha guardado, mas ela não tem a obrigação legal de guardar. Então, coisas do início do ano passado, eu já vou ter dificuldade de recuperar hoje. Tá? E ela só guarda meu IP. O que eu acessei, ela não tem essa obrigação. Já o provedor de serviço, aí sim, nós temos a Meta, por exemplo, né? A Google. Aí eles têm, acessou, o que acessou lá, o que carregou, qual foi a página. E nisso aí, se eu tenho uma lesão, o print não basta. E a dica é, salva a URL. O que é URL? Sabe quando a gente clica lá em compartilhar, copiar link? É isso. É que ele fala, salva a URL, meu Deus, o que é isso? É o link. Por quê? Quando alguém é lesado,
um print, além de ele ser facilmente modificado, ele por si não tem a conexão. Porque o print é um arquivo de dados, de imagem, com uma sequência binária, que é um arquivo de dados, que está salvo no meu dispositivo, no meu celular, no meu computador. Mas não é necessariamente o que está lá no provedor. E eu, digamos assim, tenho um certo interesse, por ter sido, no exemplo, a vítima, eu tenho um certo interesse de querer que o responsável seja responsável, sabe? Então não dá para se basear exclusivamente no arquivo salvo no dispositivo da vítima. Agora, se a vítima tem a URL, a autoridade pega o link, né? Vamos simplificar aqui. Consegue. Delegado oficia, né? Determinado, requerido, o juiz determina, é quebrada a proteção telemática, se for o caso, tá? Mas geralmente essas empresas, elas por dever legal, elas devem responder e indicar. Tá aqui, ó. Com esse URL, o que tinha lá é isso. E qual que é o legal disso? Se eu der um print e o cara apagar, aí com base no print eu digo, não, vai lá no perfil do cara que tá lá. Não tá. Ele apagou. Agora, se eu tinha o URL, ele apaga, a Meta tem no backup, porque ela tem que guardar por 1 ano isso. Interessante. Então coisas que aconteceram recentemente, mais de um mês atrás, que o cara viu que espalhou o problema, repercutiu mal, ele foi lá e apagou. Mas o sujeito lá que foi lesado, ele tem só o print e ele esqueceu de pegar o URL. Então, uma dica muito importante para quem for vítima, especialmente nessa questão de postagens e tal, é a questão de salvar o URL. Então, mas para que essas coisas aconteçam, inclusive esse podcast tem essa função da educação, que nós estamos aqui levando o conhecimento, né? Educação é isso, levar o conhecimento. Isso é só uma pontinha do iceberg sobre o quanto nós, como população, precisamos ser educados digitalmente. E não me entendam mal, educado digitalmente não é uma questão de impor algo a alguém. Não, educar não é isso. Educar é as pessoas aprenderem. Alguém ensinar e pessoas aprenderem. Aprenderem o que é um deepfake. As novas versões de IA, elas já estão começando a viabilizar até mesmo fazer um deepfake live. Os filtros, recentemente teve uma influencer, acho que da China, que ela tinha toda uma estética, mas era de um filtro. E quando sumiu, apareceu o rosto natural dela. Aí o pessoal, meu Deus, era muito diferente do que era ela. Então, assim, é possível hoje, sim, se nós aliarmos Gemini com Anti-Gravity, esses dois programas, eu consigo criar um aplicativo de mascaramento. Sim. E aí, com base numa foto de alguém, esse mascaramento, assim como o filtro do Instagram consegue colocar um rosto diferente, uma boca, um olho estranho, né, para aquelas brincadeiras, é possível fazer no mesmo sentido para jogar uma foto de alguém conhecido da vítima para se passar pela vítima. E filtros de áudio também nós temos isso. Então, as pessoas entenderem que isso já existe e entender que isso é importante identificar, passa por educar. É verdade. E a pontinha do iceberg. Tem tantas outras coisas que são necessárias saber. Só para fechar essa parte do direito penal, né? Por favor. Então, o verdadeiro gargalo, professora Luciana, disso que nós estamos hoje vivendo, ele vem assim, na crise atual que nós temos, não é a falta de nomes e nem de legislação. O que nós precisamos realmente hoje, nós estamos precisando, na verdade, é que haja uma reforma no Código de Processo Penal. Esse é necessária e urgente, porque nós vamos continuar enxugando gelo. Por tudo isso que foi falado, pela dificuldade que a Giovana enfrentou quando ela estagiou lá na delegacia, do print, disso que o professor falou, nós não temos como processar, porque nos falta mão de obra especializada de pegar aquilo e fazer isso, ir atrás da URL. Demanda. A senhora tem que educar, a senhora precisa mexer no seu quadro de funcionários e o Código de Processo tem que ser revisto nessa parte que nós não temos. Porque no Código de Processo eu tenho que buscar a cadeia de custódia,
da prova, porque eu tenho que ter a garantia, eu como cidadão, que aquele print ele é verdadeiro e foi esse print quem me prejudicou. Então, nós podíamos passar uma semana falando sobre isso. A busca e apreensão também. Sim. Eu preciso disso que seja reformada dentro do Código de Processo, né? Porque extrapola o limite físico, territorial. Aqueles exemplos que eu lhe dei de fora do Brasil, né? E agilidade nas cooperações internacionais. Nós precisamos ter o apoio das outras agências externas para poder chegar em Budapeste, na Coreia do Sul, e nós precisamos de uma previsão. Perfeito. Giovana, tuas considerações sobre o papel de fato da educação digital para que a gente possa concluir esse podcast? Como foi bem pontuado aqui, educação sempre vai ser a chave, né? A gente sempre tem que estar em constante estudo, porque a internet não para de evoluir. Então, aprender não só acerca dos seus direitos, não só sobre o que você pode fazer, mas aprender realmente a usar o seu telefone de uma forma mais segura, né? Hoje a gente vê várias pessoas colocando seus dados em qualquer site que aparece para ganhar qualquer coisa, né? Então, isso é muito perigoso. Qualquer canto que a gente vai, a gente dá o nosso CPF para comprar alguma coisa. A gente passa na farmácia, a gente dá o nosso CPF. Então, assim, ter cuidado com o compartilhamento de dados, principalmente, porque, como o professor Cristiano pontuou, os nossos dados eles são constantemente vendidos, mas isso só se dá porque a gente facilita as coisas. Então, quando a gente sabe dos nossos direitos, a gente começa a recuar mais um pouquinho. E, como eu falei, a educação ela sempre vai ser a chave. Estar em constante estudo é essencial para que a gente não caia em golpes. Perfeito. Mais uma vez, a gente poderia continuar esse programa, continuar falando. A gente agradece mais uma vez a disposição dos professores. Obrigada, Giovana, mais uma vez. E se você gostou do nosso programa, por favor, compartilhe, curta, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo episódio.